Olha só, pessoal, mais um Fala Carlão, direto aqui da COP28 em Dubai. Gente do céu, isso aqui cada vez chega mais prateleira de cima para a gente prosear, para a gente trazer uma prosa, para falar de meio ambiente. Aliás, hoje a gente deu uma fugida lá daquele ambiente da City Dubai, onde a gente tem passado os últimos dias aí nessa cobertura total que a gente está fazendo da COP28 e hoje a gente fugiu e está acompanhando aqui um evento do pessoal da ABEMA, que é a Associação Brasileira das Entidades de Meio Ambiente. Gente do céu, o trem aqui tá chique no último. A Maureen me convidou esses dias, eu aceitei o convite dela e ó, ela acertou em cheio. Então preciso agradecer a Maureen. Maureen, top de linha, olha só aqui. Como tem prateleira de cima, gente nova, eu falo assim, o Brasil vai ser a potência mundial por causa do pessoal novo que está iniciando os trabalhos, o povo que já está no meio dos trabalhos, o povo que está mandando bem. É o caso aqui do Tomás Miyazaki de Toledo. A partir de agora, só o Tomás Toledo, que é presidente da CETESB, que é a poderosa companhia ambiental do estado de São Paulo, e veio falar aqui. Então vocês imaginam que o trem aqui está bruto. Obrigado, viu, querido, pela sua presença aqui no Fala Carlão. Que isso, Carlão. Prazer aí. Escuta, aqui no Fala Carlão a gente começa com um bordão, que é o seguinte: ninguém nasce presidente da CETESB e nem presidente de nada. Todo mundo tem uma historinha para contar e a gente pede realmente para quem está aqui, para quem vem aqui no programa, começar do começo, que é contando um pouquinho da sua história, onde você estudou, quais são os valores que você trouxe lá de casa, da sua família. Eu sei que você nasceu em Piracicaba, conta aí para nós. Isso aí, Carlão. Minha história começou lá na Clínica Malfi, em Piracicaba. Eu sou filho de piracicabanos mesmo, meus pais estudaram na Exalc, foram servidores públicos, cresci em São Paulo. E aí, na época de fazer faculdade, escolhi fazer duas faculdades, biologia e advocacia. E fui estagiário da CETESB. Então, minha história profissional começou na CETESB como estagiário. Olha que bacana, gente. Agora, como é que pode... Eu acho que é descendência de origem oriental essa história de fazer duas, porque a gente já fica satisfeito com uma. Eu, por exemplo, fiz jornalismo lá na PUC, em São Paulo. E você, já não satisfeito, fez duas de uma vez? Como é que é? No fim, assim, são duas formações que se complementam bastante, né? Para trabalhar na área ambiental, realmente, né? E ainda no meio do caminho entre a USP e a PUC tinha a CETESB. Aí eu fui fazer estágio na CETESB. Então passava lá nas faculdades, aprendendo a parte teórica e a parte prática na CETESB. Você, no seu speech aqui, você logo começou dizendo o seguinte, que vamos mudar as velas aí, a gente precisa mudar a direção do barco, né? Eu queria saber, então, qual que é a direção da CETESB hoje? Legal, Carlão. É o seguinte, a gente está aqui no nosso painel, a gente discutiu um pouco a relação entre as empresas e o poder público. Como é que a gente pode alinhar os nossos barcos aí para a gente rumar para o mesmo sentido, né? Tendo em vista os desafios que a gente tem, os desafios comuns, né? De impactar positivamente a vida das pessoas, né? E também cuidar do meio ambiente. Então, como é que a gente pode alinhar esses barcos, alinhar os barcos da iniciativa privada com o poder público para conseguir apresentar resultados importantes nesses dois componentes, pessoas e meio ambiente. E aí, Carlão, a gente enxerga assim, um potencial enorme para a gente passar a trabalhar com novas ferramentas na CETESB. É uma orientação do governador, uma orientação da secretária Natália. A gente não ficar congelado naquilo que a CETESB já criou de positivo. A CETESB tem 55 anos, né, de história. Toda essa história ela foi construída em cima das ferramentas, principalmente de comando e controle, né? Então, fiscalização, monitoramento e licenciamento ambiental. Isso aí a CETESB já faz muito bem, faz há 55 anos, tem um corpo técnico de 1.700 funcionários, né? Todos muito bem recrutados, profissionais super competentes, com formação, muitos engenheiros ambientais, formação técnica, com experiência no exterior. Então a CETESB já investiu muito, né, em conhecimento, em formação dessa equipe para trabalhar nessa agenda de comando e controle. Agora nós somos desafiados a criar novas ferramentas mais eficientes. A gente trabalha principalmente nessa agenda de sustentabilidade. Então, novas ferramentas. Por mais que a CETESB tenha bastante recurso, seja um exemplo para os outros órgãos estaduais, né? Nenhum outro órgão estadual tem 1.700 funcionários da forma como a gente tem lá em São Paulo para apresentar.
Mas, então, nós somos uma referência nesse ponto. Mas ainda assim, a gente tem um desafio enorme em termos de demandas para a gente estar presente no território, para a gente poder cuidar bem de todas as atividades econômicas que são realizadas no estado de São Paulo, né? Então, para que a gente não crie um custo aí um custo de burocracia, um peso de burocracia para o desenvolvimento dessas atividades, é importante que a gente desenvolva essas novas ferramentas com mais eficiência. Pois é, você até, eu gostei das metáforas que você usou, né? Eu não quero pagar a conta e não quero também transferir a conta para ninguém. Eu gostei muito dessas metáforas, porque realmente mostrar que, assim, a impressão que você me deu é o seguinte: queremos ser leve, queremos efetivamente fazer parte da solução. Porque uma coisa muito importante você falou, né? Depois que você é obrigado a multar alguém, significa que o trabalho não foi legal, não é verdade? Significa que a gente chegou tarde, né? Chegou tarde, então é um custo. A discussão que eu fiz ali no painel é de que quem cria o custo, na verdade, é a lei, né? Não é o órgão ambiental. Sim, claro. Então, se o órgão ambiental está trazendo algum custo para alguma atividade, está pesando uma atividade econômica, é porque a gente chegou tarde. O importante é que o próprio empresariado reconheça, né, as suas obrigações, o tamanho do seu compromisso com a área ambiental e possa se antecipar, incorporar esse compromisso dentro dos seus processos. E aí, com isso, certamente a gente vai ter menos peso aí nas ações de fiscalização. O que vocês criaram, me parece uma plataforma aí, criaram um departamento de sustentabilidade. Eu queria que você falasse, porque tem muita gente que não te viu aqui, mas vai assistir o Fala Carlão e vai entender. Eu queria que você desse esse recado, o que efetivamente esse departamento de sustentabilidade vai ter ou já tem para mostrar. Legal. Então, a gente trouxe uma novidade aqui na COP, que é um painel, um relatório dinâmico, em que as empresas podem divulgar os seus resultados, né? Os seus resultados na agenda climática, que é o tema dessa nossa COP, né? Da conferência. Então, esse é um exemplo de ferramenta de sustentabilidade. As empresas fizeram adesão, estão trabalhando nessa agenda de redução de emissões de gases de efeito estufa desde 2012 no estado de São Paulo. Então, vocês podem ver aí que alguns estados estão lançando também algumas iniciativas de criar uma base de dados, né, criar um sistema para receber essas informações. O próprio governo federal, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, MCTI, está criando uma base que deve conversar com as bases estaduais, mas ela vai ser criada a partir de agora. Então não tem dados, né, dentro dessas bases. Elas estão sendo criadas para, então, as empresas, a atividade econômica, depositar os seus dados dentro dessas bases, e aí sim, depois de alguns anos, a gente vai ter um repositório de dados em que a gente pode fazer algumas análises, e a partir dessas análises tomar decisões, né? Executar a política pública, desenhar a política pública e executar a política pública. Em São Paulo, as empresas saíram na frente. Então, desde 2012, elas vêm com adesão, com compromisso com o órgão ambiental, elas vêm depositando suas informações no órgão ambiental. Essas empresas que saíram na frente, hoje elas já conhecem o perfil de emissão de gases de efeito estufa, né, da sua atividade econômica, elas sabem aonde ela precisa investir para reduzir essas emissões, para que ela possa aí acessar mercados que exijam a descarbonização, como o mercado europeu e outros países. Ô, Tomás, aqui eu tive conversando aqui, por exemplo, com o secretário lá do estado do Amazonas. Existe uma discussão, e ele foi muito claro no discurso aqui, interessantíssimo, aliás, por sinal, porque a gente vê muita gente nesses últimos tempos fazendo, como é que fala assim, estamos colocando metas, tem meta para tudo, né? Meta para 2040, meta para 2050, meta para 2060, então está cheio de gente fazendo um mundaréu de meta aqui para os outros fazer, né? Porque quando você bota uma meta para 2060, a gente está falando de uma coisa longe, né? Voltando ao secretário da Amazônia, falou, a gente precisa saber daquilo que está sendo feito efetivamente real agora, né? Ontem eu fiz uma visita no Museu do Futuro aqui e um dos espaços do museu dizia o seguinte, era o futuro hoje. E aí eu te pergunto, eu fiz toda essa volta para te perguntar o seguinte, como que a CETESB, que é uma empresa super importante quando a gente fala em tratamento de resíduos e tal, vocês têm uma empresa
fundamental, vamos dizer assim, na saúde das pessoas, o trabalho de vocês impacta diretamente nisso. Eu queria que você ficasse à vontade para falar para a gente quais são as ações da CETESB, aquilo que eventualmente, vamos dizer assim, que já impacta na vida das pessoas nesse momento. Perfeito, Carlão. Mas aí, assim, você me deu a deixa aí para eu explorar essa questão da gestão de dados, transparência dos dados, né? Sim. Então, assim, qual que é realmente, o que essa empresa faz, né? O que realmente a atividade econômica daquela empresa, uma indústria, né? Uma atividade produtiva, o que ela de fato impacta nessa questão, na discussão climática, ou o que ela impacta na qualidade dos nossos recursos hídricos, ou o que ela impacta em perda de biodiversidade, né? Então, são os dados que vão nos trazer isso, né? Então, esse é o diferencial do Estado de São Paulo, a gente tem os dados, né? A gente já tem um perfil de dados de 10 anos, né, que as empresas vêm apresentando para o órgão ambiental. Então, quando a gente fala você falou no planejamento, que às vezes parece um sonho, né, que as pessoas estão propondo algumas metas que nem sempre serão factíveis, eu acho que esse é o diferencial da atividade econômica no Estado de São Paulo. Entendi. Que as empresas largaram na frente, elas já sabem o quanto elas emitem. Entendi. Então elas conhecem isso e a partir disso elas têm como assumir metas factíveis. Elas sabem o tamanho do custo dos investimentos que elas têm que fazer para melhorar o seu resultado em termos de geração de gases de efeito estufa, para que elas possam vender os produtos dela, né? Então acho que esse é o grande diferencial, é poder se planejar, é poder assumir metas que de fato ela vai conseguir cumprir. Maravilha. Ô Tomás, toda vez que eu já conversei, acho que 2 ou 3 vezes com o governador, e o governador parece uma pessoa bastante, vamos dizer assim, aberta e no sentido de deixar o povo trabalhar, deixar a iniciativa privada fazer o seu papel. E eu acho que para concluir essa nossa conversa, eu queria que você falasse um pouco disso. Eu acho que é importante ter essa linha de raciocínio, eu acho que faz parte, eu acredito que faz parte do conjunto de ações aí do atual governo do Estado de São Paulo. Perfeito. O governador, quando ele assumiu, né, nós tivemos as discussões, ele já tinha uma ideia clara de qual o papel da CETESB, né? E o que a CETESB não pode ser, que é um obstáculo, né, um funil para o desenvolvimento econômico do Estado, né? Como órgão que é responsável pela regulação da atividade econômica, regulação ambiental, ele não pode ser um gargalo para o crescimento econômico do Estado. Sim. Então, a atuação que o governador tem nos direcionado é voltada para que a gente aprimore a capacidade operacional da empresa, né? A empresa possa produzir mais, reduzir os tempos, ser mais ágil, reduzir os tempos de análise, né? Mais eficiência, para que não penalize a economia paulista. Maravilha. Gente do céu, bom demais, né? Tomás Toledo, presidente da CETESB, conversou conosco aqui, mais esse evento com cobertura exclusiva do programa Fala Carlão, aqui direto de Dubai, COP28. Eu queria lembrar, viu, que aqui a gente tem um apoio, e esse programa só é possível por conta do apoio de Ubifol, da Tagro Markets, que aliás você falou em número, da Tagro Markets é uma empresa de consultoria na área de agronegócio que tem número de tudo quanto é coisa, dados do mundo inteiro, preço de commodities, então é culpa ovo da Datagro, tem até um QR Code aí na tela, se você ler esse QR Code você vai ganhar um super presente lá do pessoal da Datagro. E agradecer Grupo Public e Plataforma Agro Revenda por essa prosa bacana demais. Ô querido, obrigado, viu? Você saiba que eu moro, sabe quanto tempo de Piracicaba? 1 hora. Sai de Piracicaba, vai para Saltinho, Saltinho Tietê, Tietê Cerquilho, entra na Castelo do lado direito. Está mais perto do que eu. É muito mais, pertinho. Eu estou a 1 hora de Piracicaba. Agora eu estou na capital, leva um tempinho a mais, pois né? E eu, para variar, ainda estudei em Rio das Pedras, fiz o Colégio Técnico Agrícola lá no colégio em Rio das Pedras e faz tempo isso, cara. Obrigado, viu? Gloriosa Piracicaba, um abraço aí para todos. É isso aí, gente. Um Fala Carlão vai ficando por aqui, sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Valeu, gente. Um beijão no coração de todos vocês.